Oi pessoal, Vinícius, Portfólio Vinícius. Estou aqui aproveitando os últimos momentos de luz natural aqui no clube que eu sou sócio. Estou distante aqui, as vozes estão tão distantes, então posso ficar sem máscara aqui enquanto eu gravo, né? Estou sozinho aqui atrás do Rio Jaguari, que passa aqui em São João da Boa Vista, né? O rio que serpenteia aqui o município, e o clube fica aqui, o rio passa dentro do clube, né? Vamos falar assim, passa. Bom, o vídeo de agora que estou gravando é a respeito do fim da guerra do Afeganistão, não é? A guerra do Afeganistão, quando falo guerra do Afeganistão, no que se refere ao conflito em que os Estados Unidos decide invadir o Afeganistão após o ataque do 11 de setembro, alegando que o Talibã estaria protegendo a Al-Qaeda. Isso é verdade, mas também é bom lembrar que não é que seja mentira, mas assim, a Al-Qaeda, assim como também o Talibã, eles não eram assim... É muito complexo aqui de avaliar e julgar o que é o Talibã, o que era a Al-Qaeda, não é? Mas assim, só para a gente poder adiantar aqui o que eu estava dizendo, ocorre a invasão, eles ocupam as principais cidades, os principais pontos, não é? O Talibã acaba saindo de cena e fazendo o que havia feito o Mujahedin na época da ocupação soviética, né, de se entrincheirar nas montanhas, não é? E lá conseguiram resistir, e agora, né, 20 anos depois, mês que vem fará 20 anos do ataque do 11 de setembro, os Estados Unidos já saíram do Afeganistão e tudo leva a crer que o Talibã vai voltar ao poder. Ou seja, quem diria, depois de 20 anos, o Talibã retorna, e o Talibã, falando agora até a frase aqui do professor o Brancoli, né, que fez a live comigo, Fernando Brancoli, de que no final das contas o Talibã venceu. E passa um pouco despercebido isso da grande mídia e também da forma como a narrativa do conflito ocorreu, mas o fato é esse, o Talibã venceu. Bom, eu acho que precisamos aqui retornar um pouco no tempo e entender o seguinte. De fato, a velha máxima permanece viva, né, de que o Afeganistão ele é o cemitério dos impérios, né? Temos ali Império Chinês, Império Britânico, própria Pérsia, né? Até mesmo alguns reinos indianos se aventuraram por lá, Alexandre o Grande. Eu sei que eu estou voltando um pouco no tempo e falar desses períodos é ser um tanto anacrônico, afinal... Não dá para comparar a geopolítica de agora com guerras da antiguidade e da Idade Média, e também do tempo moderno. Caiu uma bola aqui do menino, mas eu não vou pegar não, que eu estou gravando o vídeo. Bom, lamento aqui, não vou poder pegar a bola do rapaz. Não, peraí, vou pegar assim. Minutinho. Opa, desculpa aí, estou errado. Bom, voltei. A menina aqui, a bola veio, eu chutei de volta. E eu não edito os vídeos, fica assim mesmo, né? Peço perdão. Bom, e aí o que acontece? Eu sei que fazer a comparação pura e simples é um anacronismo, mas assim, de fato é uma região que tem uma geografia complicadíssima. Nesse ponto permanece um fato curioso, porque você tem assim uma região montanhosa, uma região árida, de difícil acesso, também de difícil estabilidade, no sentido de você marcar o entreposto, dar início à construção de cidades, vamos dizer assim, um local inóspito, né? Em que você tem predomínio de população nômade, né? Não tem, e detalhe, não tem o retorno, né, financeiro. É bom lembrar que o ataque ao Iraque, que acontece 2 anos depois, 2003, ele tinha um retorno. Tem a questão geopolítica que envolve o petróleo. E o Afeganistão, ele recebe uma invasão que deixa eu avaliar friamente, tem em partes vingança por parte dos Estados Unidos, que tinham que fazer alguma guerra em represália ao ataque do 11 de setembro. Eles estariam acobertando a Al-Qaeda, estavam acobertando a Al-Qaeda também, mas a Al-Qaeda não estava somente lá, e o próprio Bin Laden, até onde a gente pode concluir, talvez não estivesse mais no Afeganistão. Ele provavelmente não estava mais no Afeganistão durante o ataque do 11 de setembro, e ele permaneceu escondido durante todos esses 10 anos, foram 10 anos, até o 11, quase 10 anos, entre o 11 de setembro e a sua captura e morte, no Paquistão, não no Afeganistão. Ou seja, e se por um lado eles até conseguiram, ao modo deles, estabelecer
tornar o Iraque um protetorado, né? Os Estados Unidos conseguiu isso em parte, depois tem a questão que envolve ali o Estado Islâmico, envolve também ali a Guerra da Síria, envolve também, aí a gente vai falar um monte de coisa aqui que vai um pouco além. Mas assim, o Afeganistão não tinha esse retorno, ou seja, o que você vai ganhar ocupando o Afeganistão? Você mantém ali um Estado nas principais cidades ali, Cabul e as outras, você mantém essas cidades isoladas, esses guerrilheiros, mas você não chega um momento que é um gasto gigantesco dos países envolvidos nesse conflito para poder conseguir manter esse Estado frágil existindo, e chega uma hora que é um limite, eles têm que sair. E o que está acontecendo? É bom lembrar o seguinte, nós não temos assim, em 20 anos de ocupação, guerra e ocupação no Afeganistão, há um total de quase 70 mil mortos, quando eu falo da coalizão ocidental. Dentre eles, nós temos aqui cerca de 2.420 vítimas norte-americanas. Depois temos aqui britânicos 456, canadenses 159, franceses 89. Os demais são os próprios afegãos que lutaram ali junto da coalizão ocidental contra ali o Talibã. E o Talibã teria tido um total, que é uma média aqui, entre 67 mil, estou lendo aqui, e 72 mil mortos, né? Ou seja, teriam morrido. Mas notem que o número de talibãs mortos, em comparação com o número de afegãos e também militares da coalizão ocidental, é praticamente igual. Ou seja, um empate, vamos dizer assim. E outra coisa, mortos civis, 38 mil, que esses aqui é uma contagem paralela. É um segundo Vietnã, né, que os americanos se envolveram, que não teve a repercussão negativa e do Vietnã, não teve, até porque o Vietnã ele foi muito traumático, e tem a questão que envolve até mesmo aos anos 60, a Guerra Fria, movimento de contracultura. É uma época em que ainda havia convocação obrigatória. Atualmente o exército americano é um exército profissional onde não há convocação obrigatória, né? Ou seja, quem vai para a guerra porque se alistou, não era como acontecia antes. Mas no que se refere ao número de mortos, né, morreram 50 mil americanos durante a Guerra do Vietnã. E aqui tivemos um saldo de 70 mil mortos. Tudo bem que isso é a maioria afegãos que lutavam em favor da coalizão, mas assim, você vê que em números, né, é bem semelhante à Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, na verdade, já foi mais sangrenta para os vietnamitas, que teriam morrido 2 milhões de vietnamitas, incluindo Vietcongs, incluindo também as tropas norte-coreanas do exército norte-coreano, porque os Vietcongs eram guerrilheiros, né? É bom lembrar disso. Mas assim, estamos diante de um cenário que passou um pouco batido, né? E tudo já leva a crer que os talibãs estão já chegando em Cabul, e novamente, temos ali países da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, os países que tinham, falo Japão que eu falei que no G7, né, países que tinham alguma relação diplomática com o Afeganistão, estão todos eles fechando suas embaixadas, no desespero, tirando os seus funcionários, tirando seus diplomatas, ou seja, estão abandonando o Afeganistão para o Talibã. O Afeganistão vai voltar a ser o que era o Afeganistão dos anos 90, o Afeganistão onde estava até então exilado, vamos falar assim, o Osama Bin Laden, né, que o Osama Bin Laden já era um terrorista procurado antes do 11 de setembro, um país assim, onde nem mesmo a Cruz Vermelha conseguia realizar esforços aí em nome no cuidado com vítimas, no cuidado com a saúde de um modo geral, né? Né, toda aquela guerra contra o terror em nome da liberdade, né, fica cada vez mais falaciosa no seu desfecho. Ou seja, o interesse, o interesse, né, sempre foi o petróleo, mesmo com o ataque do 11 de setembro, né? Eu até entendo, não é que eu entendo no sentido de concordar, de que, sei lá, você como chefe de Estado de um país que sofre um atentado terrorista como foi o 11 de setembro, alguma resposta você vai ter que dar, sim, alguma resposta. E naquela ocasião a resposta foi a ocupação do Afeganistão. Só que assim, se você está invadindo o Afeganistão em nome de tirar o Talibã, sendo um partido, vamos falar assim, um grupo terrorista, uma guerrilha, conceituar o Talibã aqui rapidamente fica difícil, mas assim, um grupo que é famoso pela violência, pelo extremismo religioso, e em nome de você proteger a população local, né, desses
extremista, esse discurso, ele por si só caiu por terra, se revelou falacioso, e aquela população, vou lembrar disso, aquela população que acreditou que aquela ocupação americana seria definitiva ou que se fundaria um novo regime, um novo Afeganistão, um Afeganistão mais próximo do Ocidente, um Afeganistão que nunca mais viveria uma guerra civil como tal, que acreditou nisso, que apoiou, né, vamos falar assim, essas tropas, eles estão simplesmente condenados à tortura e à morte, porque os talibãs não vão esquecer disto, né? Vão tratá-los como traidores. Isso aconteceu já em outros momentos do Oriente Médio. Quem não sabe, mas por exemplo, os americanos ajudaram, prometeram aos curdos, né, apoio à formação, não vou dizer que é de um estado, que era o Kurdistão, mas que os curdos teriam mais liberdade no Iraque, no novo Iraque que iria surgir após a Guerra do Golfo. Mas a Guerra do Golfo, em 91, ela acaba justamente com a retirada iraquiana do Kuwait. Há um acordo de cessar-fogo em que se delimita aquela linha neutra, aquela linha desmilitarizada, aquela zona desmilitarizada, melhor dizendo, que é uma linha onde as tropas do Saddam Hussein não podiam transitar, e os curdos que até levantaram e pegarem armas e levantaram contra Saddam Hussein que era um ditador que governava por um grupo específico, governava por sunitas, né? E um país que tem uma grande população xiita e uma grande população, sunitas e xiitas é uma divisão religiosa, mas fora a questão religiosa havia a questão étnica, porque havia uma grande população curda no Iraque. E essa população curda no Iraque acreditou, né, e pegou em armas contra o Saddam Hussein e depois ficaram abandonados. Nos anos 90 nós temos massacres curdos horríveis, que são de responsabilidade do Saddam Hussein, certo? E esse é o cenário drástico e trágico, né, que a gente pode aqui esperar desse novo Afeganistão que volta a estaca zero, tá bom? Eu não estou aqui, peço perdão, tentando explicar questões específicas do Talibã, específicas do Afeganistão, específicas do Mujahedin, que é bom lembrar que são movimentos assim heterogêneos. O próprio, quando eu falo, por exemplo, extremista religioso, aqui eu estava querendo até mesmo citar o senso comum que o Ocidente, como o Ocidente trata esse tema. Eu não estou aqui avaliando as particularidades, até mesmo culturais, né, do Afeganistão, que não é um país árabe, é um país, população de origem indo-europeia, que é predominantemente islâmico, muçulmano, mas tem, obviamente, tradições tribais, tradições locais que não são do islamismo, são costumes locais, né, que até influenciam no comportamento, na forma como esses grupos se comportam, como eles até desenvolvem a sua ética e também estabelecem seus princípios morais, vamos dizer assim. Eu não estou avaliando, nem conheço muito bem isso. É bom lembrar que esses mujahedin já foram retratados como heróis, né, pelos americanos nos anos 80, durante a ocupação soviética. Quem nunca assistiu o Rambo 3, que o Rambo vai para o Afeganistão salvar o coronel Trautmann, e os afegãos, eles são o quê? Retratados como grandes guerrilheiros heróis, né? Os freedom fighters, como eles falavam, os famosos defensores da liberdade, né? E depois viraram os psicopatas terroristas depois no 11 de setembro. Você vê que a narrativa muda, né? E a forma como você descreve esse estrangeiro que você mal conhece também. Eu não estou avaliando isso, né? Precisaria de uma pessoa especialista nisso para tratar. E eu aqui, no papel de generalista, né, de vários temas, eu faço essa aqui, minha fala, ok? Pessoal, quem não me conhecia, eu sou Vinícius, peço para se inscrever no canal, dar um joinha aqui e se inscrever, também ativar notificações. Fico por aqui, um abração.